Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de abril do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Office Fund, é o BRCR11, Fundo de Lajes Corporativas. Fique conosco então aí para saber qual foi a performance do fundo nesse mês de abril de 2022, tá? Inclusive, o relatório sai sempre antes do anúncio dos proventos, então a gente já vai te atualizar referente aos proventos de abril, tá bom? Então vamos lá. Mas antes de mais nada, queria te agradecer por estar assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí dessa força, deixa o seu like também, que ajuda a disseminar essas informações pelo YouTube, e também use os comentários para colocar suas sugestões de vídeo, assim como lá no nosso grupo do Telegram. E se você ainda não é inscrito no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Lá também você pode conversar com outros investidores, compartilhar notícias do mercado. Lá é livre para você colocar lá, trocar conhecimentos com a gente e também colocar sugestões de vídeo, tá bom? E se você é cotista do BRCR11, compartilhe com a gente também nos comentários desse vídeo qual o percentual da sua carteira hoje, qual a sua expectativa. Você ainda não é cotista, você está entrando no fundo. E aí, o que você está fazendo em relação a ele? Um fundo que está bastante descontado no mercado, é um fundo já maduro, né? Mas você gosta da estratégia? Compartilhe com a gente aí então, tá bom? Então, esse relatório vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. Tá? E assim como algumas indicações de literaturas e livros para você aperfeiçoar os seus conhecimentos também, tá? O índice, os links na descrição do vídeo para você também ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, relatório gerencial do fundo BRCR11, Fundo de Lajes Corporativas da BTG Pactual. Relatório é de abril, né? Na verdade, o fundo é considerado pela Ambima até como um fundo híbrido, né? Porque ele investe diretamente em lajes, mas também indiretamente através de outros fundos imobiliários. Então, acaba exercendo uma função de fundo também, né? Então acaba também tendo esse papel, né? Uma função de fundo de fundos, mas investindo em imóveis de lajes corporativas. Então, como ele diz aqui, o BC Fund, né, o BRCR11, é um dos maiores fundos listados na Bolsa, fundo de investimento imobiliário, e tem desde 2007, e desde então ele adota uma gestão ativa da sua carteira. Então tem isso aqui, tem esses tipos de política, né? As políticas aí, negociação competente, investimento, expansão, melhorias imóveis, eficiente reciclagem no portfólio e alavancagem positiva na aquisição de novos imóveis. Esses são os objetivos, né, aí do fundo. Então ele teve o IPO dele aqui em 2012, né? É administrado e gerido pela BTG Pactual, como a gente vê aqui, taxa de administração 0,25, e a taxa de gestão atualmente está em 1,10 até setembro de 2020, que vai ficar aí o preço normal, como ele está aqui, 1,50%. Já teve 7 emissões, 26,6 milhões de cotas emitidas, código de negociação na Bolsa de Valores é BRCR11, prazo indeterminado e para investidores em geral. Então, seguindo aqui no relatório, deixa eu ver aqui os principais indicadores, né, do mês de abril. Então, o valor de mercado do fundo atualmente está em 1,86 bilhões de reais. Cota de mercado encerrou aqui a 69,70. Atualmente está em torno de 67 reais. O valor patrimonial dele é 2,8 bilhões. E olha a distância que o valor da cota patrimonial para a cota de mercado está, ó. 34%, 36% na verdade, aqui em torno de 35%, né? 35%, quase 36%, rendimento pago a 50 centavos para um preço atual, até que está um dividend yield bom, mas quem está próximo aqui ao valor patrimonial realmente está recebendo aí um dividendo menor do que 0,5% ao ano, ao mês, né, na verdade. Dividend yield anualizado 9,3%, né, com base, claro, no valor de mercado. Atualmente ele tem 137 mil cotistas, mais de 137 mil. Se você é um deles, se inscreva aí no canal, ative esse link. Todos os meses a gente acompanha o que a gestão está fazendo no BRCR11, ok? Atualmente ele tem 15 imóveis, vacância física está em 25% e a financeira em 20,3%, né? Então, alguns imóveis com renda mínima garantida. Esse ADTV, né, é a negociação média diária no mercado secundário, 2,17 milhões de reais por dia, tem uma boa liquidez, né? Aí
comparativo ao mercado, né? Uns se despontam, né? Tem mais 5, 6 milhões, mas está dentro da média do mercado ali, dos fundos já maduros, né? 2,17 milhões ao dia. Então vamos continuar aqui. Então, últimas notícias, ele fala aqui do novo contrato de locação no Diamond Tower. Então alugou aí cerca de mais de 1.000 metros quadrados de área bruta locável, né, nesse edifício Diamond Tower, com duração de 5 anos o contrato na verdade, né, então novo contrato aí, novo inquilino no portfólio, né, já a partir de abril. Análise de mercado primeiro trimestre, então saiu o relatório aí do primeiro trimestre, ele fala aqui sobre o retorno expressivo aos escritórios, né, e realmente a gente está vendo aí as principais capitais já cheias, né? Ele fala inclusive aqui, né? Moro no Rio de Janeiro, na Baixada, mas trabalho no centro do Rio de Janeiro, e o mercado do Rio de Janeiro realmente, ele fala aqui que encerrou de forma positiva e realmente estava hoje no centro do Rio muito cheio lá, pessoas já voltando para os escritórios, um bom sinal para os fundos de lajes corporativas que têm imóveis nas principais capitais, aí, principalmente no Sudeste, tá? Então fique atento aí que os preços de mercado pode ter algumas aumentar, né? Inclusive porque a gente está vendo que alguns fundos aí estão se movimentando, né? E está acontecendo novos contratos, assim como a gente está vendo aqui, então, também todos os meses aqui no BRCR11. O retorno aos cotistas, então, nesse mês de abril, a rentabilidade foi positiva em 4%, né? Considerando também os rendimentos. Rendimento e valor da cota, né? 4% positivo, enquanto o Ibovespa registrou 10% de queda e o IFIX teve alta, né, nesse período, né, 1,2%, se eu não me engano, 1,2%. Liquidez média diária, como a gente já falou, 2,2 milhões por dia, e a cota de mercado encerrou a 69,70 e o dividend yield analisado, já considerando a última distribuição, de 9% ao ano. Aqui, vou dar uma ampliada aqui para a gente poder enxergar um pouquinho melhor aqui esses dados de performance na B3. Então, o desconto hoje, né? O desconto, na verdade, lá de abril, encerrou abril com a cota patrimonial distante da cota de mercado em torno de 33%, né? Então, 33% descontada no mercado. O valor distribuído foi de meio centavo, né? Ou 50 centavos, dá um retorno de 0,7% em relação à cota de mercado e 0,5% em relação à cota patrimonial. Quantidade de cotas a gente já falou, valor das cotas, então a distância que está aqui, né, entre o valor patrimonial e o valor de mercado. Dívida líquida, caixa líquido, né, hoje então está em 609 milhões de reais a dívida líquida, né, igual, né, em relação à patrimonial. Participações minoritárias, então tem outros assuntos aqui, ó, a área bruta locável, valor implícito por metro quadrado, com base no valor de mercado, 10.518 por metro quadrado, e com base no valor patrimonial, 14.455. O que isso significa, né? Se você comprar cota hoje, você compra o metro quadrado, vamos dizer assim, dos imóveis que você está participando através do BRCR11 por 10.500 o metro quadrado, mas ele vale 14.400. Então você está comprando como se você estivesse comprando um imóvel que custa 14.400 por 10.500, um baita desconto. Então é o que está acontecendo hoje na cota. Claro, tem algumas situações, né, agravantes que fazem que a cota de mercado caia, né, a expectativa de mercado, o dividendo, a vacância que está alta do fundo, né, então os imóveis que não têm uma recuperação tão rápida assim com o retorno do home office, então tudo isso o mercado acaba precificando e acaba então tendo essa queda brusca, né, ainda na cota a valor de mercado. Mas a cota já esteve abaixo dos R$60 aí no ano passado, né? Continuando aqui então, aí tem o valor histórico, a evolução da cota e o volume médio diário de negociação. Então essa linha azul aqui é o valor patrimonial, não se alterou muito, né, mas teve uma queda, mas não se alterou muito, de 109 lá em abril de 2020 para 105 agora em fevereiro de 2022. Valor médio diário de negociação, a gente vê aqui que está mantendo um valor desde abril de 2021, um valor médio de 2,5 milhões por dia. Mas já foi maior esse volume de negociação lá no período de 2020, né? E o valor de mercado que teve uma queda muito expressiva, né? De R$ 92,40 lá em abril de 20 para R$ 67,50 lá agora
aqui é 69,70 em abril, né? Então ele teve uma rentabilidade positiva por conta disso aqui, ó, encerrou março a 67,50 e abriu a 69,70. Então teve uma variação de cota, de valor de cota positivo. Mas segue aumentando a quantidade de cotistas, né? Como a gente vê aqui, ó, o gráfico, né? Teve um aumento aqui nesse período aqui de abril, hoje de 136.989 cotistas de pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas estão no sentido contrário, né? As empresas que investiam aí estão no sentido contrário, está em queda, e enquanto cotistas de pessoas físicas estão em alta. Aqui a gente tem o desempenho também financeiro e operacional. Então ele fala aqui sobre a vacância financeira do portfólio, né, que está em 20,3%. Então em termos de receita de locação potencial, e 25,1% sobre o total da área bruta locável. Então o fundo hoje tem uma vacância financeira de 20% aí aproximadamente. E os principais aí, na verdade, né, são os imóveis indiretos, né? Principalmente o do Senesp, né? Do Senesp, que é um fundo de investimento imobiliário, que o fundo tem uma participação relevante aí nesse fundo, né? E acaba fazendo parte aqui do portfólio. E a gente verifica aqui que a vacância final de março de 2022, principal realmente é o Senesp, seguido da Torre Almirante do Diamond Tower, exatamente aquele que teve a nova locação nesse período, né? E em março, o lucro líquido por cota foi positivo em 17 centavos. Como a gente verifica aqui embaixo, ó. Calma aí, deixa eu barrear mais um pouquinho aqui a tela. Como a gente verifica aqui embaixo, em março teve 17 centavos de lucro por cota, né? Já o fluxo financeiro ajustado foi de 51 centavos, né? Então, lucro aqui, provavelmente lucro em regime de competência, né? Contábil. E aqui é a parte de caixa, então, e a distribuição, né? O fundo teve, então, um resultado de caixa de 51 centavos e distribuiu 50 centavos, já que a distribuição é com base no valor de caixa, pelo regime de caixa, né? E a evolução da vacância, como ele fala aqui, ó, teve uma redução, então, de fevereiro para março, né? Os indicadores aqui são de março, caindo, então, de 20,6 para 20,3, né? Então, teve aí uma receita de contratada de locação também aumentou, então, de 19,8 para 19,9 milhões de reais, né? Então tem uma receita bem expressiva. Bom, aqui é o portfólio do fundo atualmente, né? Então ele não tem aqui ainda as informações, né, com relação ao fluxo, né? Porque as demonstrações ainda estão em processo de auditoria, então tem aí esse primeiro trimestre, normalmente realmente não tem. E aqui é o portfólio do fundo, né? Como a gente falou, a principal vacância hoje é no Senesp, esse daqui, ó. 54,6% de vacância no imóvel, e o que representa uma vacância uma vacância expressiva, né, dentro da vacância da área bruta locável total do fundo, né? Hoje o total é 25% de vacância, e a principal é o Senesp individualmente, né, e a Torre Almirante com 61,9% também individualmente de vacância, tá? E aqui o que tem maior potencial de receita, né, que gera mais receita aí pro receita potencial, né, o que geraria se estivesse 100% ocupado, seria a Torre Almirante, né, 14%. Na verdade esse aqui, 18,1% é o Diamond Tower, é o que tem maior receita potencial entre os imóveis, né, do fundo aqui, uma participação se estivesse totalmente alocado, né, que a receita fala sobre receita potencial, mas a receita contratada atualmente, que tem a maior receita contratada, é o Eldorado, 3.182, né, maior percentual de receita contratada, maior valor, né, de receita contratada. Bom, vamos lá seguindo então. Portfólio aqui ainda, né? Falando de portfólio, receita por região, né? 70% está em São Paulo, o restante no Rio de Janeiro. Composição da vacância, então, como eu falei, né? Principal Senesp, 45,7% individualmente, 11,5% de vacância total do fundo, e a Torre Almirante, 25,8% e 6,5% sobre a área bruta total do fundo. Principal setor aqui, né, o setor financeiro, 16% de participação na receita contratada total. Indexador, principal indexador aí dos contratos é o IPCA, 60%, seguido do IGPM, 36%.
Aqui a gente tem o cronograma de vencimento, então quase metade dos contratos em relação à receita contratada total vencem a partir de 2026, né? Então tem receitas aí, os contratos têm uma duração até legal, né? E aqui a maioria deles são típicos, né? 85% são típicos, 15 atípicos. E o principal locatário do fundo em relação à receita contratada total é a Petrobras, né? 15,2% da área aí locada em relação à receita total, tá? Então, a maioria aqui são mais contratos pulverizados, contratos menores, né? O fundo tem uma diversificação legal em inquilinos e em imóveis, como a gente verifica aqui, ó. São diversos imóveis, né? Diretos e indiretos, que a gente vai ver, são 10 imóveis. A gente vai, 10 não, são 15 imóveis, né? Entre imóveis diretos e indiretos através de fundos de investimento imobiliário. Então, esses daqui são de São Paulo, esses são do Rio de Janeiro, então 10 em São Paulo e 5 no Rio de Janeiro. Aqui é a evolução do tempo da carteira, né? Onde foram as aquisições de cada um deles, né? Compra e venda de imóveis, alienação também, alienação, né? Desinvestimento, investimento e desinvestimento. E a estrutura, como eu falei, né? Ele investe diretamente nesses imóveis, o fundo é titular desses imóveis aqui diretamente, e indiretamente ele investe através de outros fundos imobiliários, né, fechados normalmente para investidores, grandes investidores, né, ou fundos imobiliários, né, descentralizados. Então esse aqui então do Senesp, para ter maior vacância do fundo, ele pertence ao fundo de investimento imobiliário Senesp, é o Senes 11, que está linkado a esse fundo Prime Portfólio, que aí tem a participação do BC Funds através desse fundo aqui. Então ele chega no Senesp através desse fundo Prime Portfólio, que tem o BFC, que tem a Torre Almirante, e o Senesp, né? E os outros através também de outros fundos, né? O fundo Ezetal, o CJ e o MV9, que participam então desses outros imóveis aqui. Então esse aqui é outro imóvel, né? Então são 6 imóveis indiretos e 9 imóveis diretos no portfólio do fundo. Então é isso, relatório gerencial do BRCR11, relatório de abril, né? Com dados de março, mas é relatório de abril. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Então, se você é cotista do BRCR11, se você é um dos 100 e poucos mil cotistas, né? Qual o percentual da sua carteira hoje? Eu não sou cotista do BRCR11, né? Tem outros, né? Não se encaixa muito bem na minha estratégia, mas quem sabe no futuro, né? Se mudando aí, desinvestindo em alguns fundos aí que não só atrapalham o fundo, de repente eu posso até entrar futuramente nele, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.